Artigo 894. No Tribunal Superior do Trabalho, cabe embargos no prazo de 8 dias. Inciso 1. De decisão não unânime de julgamento que, alínea A, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho e nos casos previstos em lei. Inciso 2. Das decisões das turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 3º. O ministro relator denegará seguimento aos embargos. Inciso 1. Se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la. Inciso 2. Nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Parágrafo 4º. Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo no prazo de 8 dias. Artigo 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior. Inciso 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias. Inciso 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário. Inciso 2. Será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor. Inciso 3. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário ou parecer com registro na certidão. Inciso 4. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais, divididos em turmas, poderão designar turma para julgamento dos recursos ordinários, interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Artigo 896. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: alínea A. derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho no seu pleno ou turma, ou a secção,
de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A linha B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial, que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. A linha C. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Parágrafo 1º. O recurso de revista dotado de efeito apenas devolutivo será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. Parágrafo 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte, inciso 1, indicar o trecho da decisão recorrida, que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Inciso 2. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com decisão regional. Inciso 3. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial, cuja contrariedade aponte. Inciso 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano na ocorrência da omissão. Parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 8º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet com indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Parágrafo 9. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Parágrafo 10. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal,
nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa dos débitos trabalhistas, criada pela Lei 2440. Parágrafo 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Parágrafo 12. Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 dias. Parágrafo 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais, o Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. Parágrafo 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Artigo 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros. Inciso 1. Econômica, o elevado valor da causa. Inciso 2. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3. Social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4. Jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista, que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com a fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator, que, em agravo de instrumento, em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista, exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.